Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Hoje a gente está aqui nesse Sexta Quest para falar sobre Extinção, o livro do L.E. Reis, que é este carinha que está aqui deste lado, lá na última foto, né? Que ele é um livro interessante, é um livro sobre extinção, obviamente, mas para além disso, ele é um livro sobre eu diria esperança, né? Mas a gente vai saber disso depois da vinheta. Então, segura aí. Voltamos com o vídeo sobre extinção. Eu queria lembrar que eu fiz, né, um diário de leitura desse livro lá no Instagram do VideoQuest, né? VideoQuest oficial aqui em cima, ó, tem lá o diário de leitura, você pode acompanhar capítulo a capítulo, sem spoilers, né? Aqui neste vídeo, a gente já avisa que um spoiler alert aí na tela. Eu vou evitar ao máximo os spoilers mais, assim, impactantes, mas vai ter alguns spoilers, então já se prepara que vai ter umas coisas aí, certo? Então, voltando para mim aqui, eu vou primeiro falar sobre o escritor, né? Que é o Leonardo, se eu não me engano, né? Eu vou verificar o nome dele aqui, gente. Me dá um minuto. Na verdade, não tem nada de Leonardo, tá? É Luiz Eduardo. Jesus, mano, que erro. Me desculpe, Luiz Eduardo. É Luiz Eduardo Reis, né? O Luiz Eduardo, ele é Reis, né? Que é o nome dele o nome de escritor, né? O nome, a gente chama de nome artístico, né? Sob o nome artístico de L.E. Reis, ele escreveu Extinção, né? Ele é formado em administração e está se formando agora também em marketing. E é um amante de quadrinhos, de literatura, de séries, filmes, enfim. E esse é o primeiro livro dele, tá? E eu vou fazer duas análises desse livro diferentes, né? Eu vou fazer uma análise da história, né? Do que está sendo contado, personagens, construção e tudo mais. E eu vou fazer uma análise meio que editorial, né? De algumas coisas que, assim, eu tenho 2 livros lançados, eu tenho já uma certa experiência com relação à parte editorial. Então eu vou fazer algumas pontuações editoriais desse livro, né? Que eu acho importantes até para outras pessoas que também querem escrever e tudo mais. E eu acho que vai ser legal de pontuar. Então vamos começar falando da história. Extinção acompanha a história da Sarah, né? Que é uma enfermeira brasileira, né? Que se vê no meio de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, onde o Brasil decidiu se manter neutro, né? Então ela segue a vida dela normal, entre muitas aspas, né? Sabendo do que está acontecendo lá fora, recebendo notícias o tempo inteiro de ataques, de bombas e tudo mais. E, enfim, e aí um dia ela decide fazer uma viagem com o melhor amigo dela para a Amazônia, porque eles queriam conhecer a Amazônia e tudo mais, e eles fazem uma viagem para a Amazônia. Nessa viagem para a Amazônia, ela conhece uma outra pessoa, né, que é a... Tô tentando lembrar o nome. Ela conhece uma pessoa lá na Amazônia, né, e meio que rola ali um interesse de ambas as partes, aparentemente. Mas enfim, isso o autor deixa isso meio que ali subentendido. E ela tá se aventurando com um amigo dela, que é o Marcos, né? E os dois estão passeando pela Amazônia e tal. E o Marcos fala para ela que a última grande aventura deles na Amazônia vai ser um voo, né? Eles vão sobrevoar a floresta e tal, para ver e tudo mais. E aí,
acontece o inesperado, né? Como eu disse, vai ter alguns spoilers, mas eu vou tentar fazer com que esses spoilers não sejam... não interfiram na sua experiência, né? O avião cai, né? E a Sarah se vê perdida ali na floresta, ah, em busca de alguma... de se localizar, de saber, de entender o que aconteceu e tudo mais. Nesse interim, ela encontra alguém que estava só observando a guerra, e viu na Sarah uma possível testemunha de tudo que estava acontecendo, né? E essa pessoa, de nome João, convida a Sarah para, para ajudar ele a entender o que está acontecendo, né? E aí a gente tem toda uma construção, né, nessa história do L.A. Reis de como nós, seres humanos, ou pelo menos a maioria de nós, temos o hábito de nos agarrar à esperança até o último instante, né? A gente tem uma força de vontade assim incrível, né? Muitos de nós, né? E assim, o mundo parece pôr a nossa força de vontade à prova a todo instante. Então, eu acho muito interessante que ele consegue passar isso muito bem no livro, né? Ele consegue construir os personagens do livro de uma forma que a gente se importa com os personagens, né? Cada personagem que aparece, ele traz uma nova camada para Sarah, que é a personagem principal, mas ao mesmo tempo eles têm as suas próprias as suas próprias personalidades ali dentro, né? E tirando um ou outro que eu acho que realmente ficou meio superficial e podia ter sido melhor trabalhado, a grande maioria dos personagens eles têm uma personalidade interessante, sabe? E que faz você se importar com o que está acontecendo com eles, com o que aconteceu com eles e tudo mais. Mas a Sarah é o foco. E o João se torna o foco também, junto com a Sarah depois. E eles dividem esse foco. E, assim, é um livro com reviravoltas interessantes. É um livro que eu li devagar para que eu pudesse fazer o diário de leitura de uma forma eficiente, vamos dizer assim. Mas é um livro que, se eu tivesse sentado para ler ele num dia, eu teria lido ele tranquilamente numa tarde, assim, sem fazer nada, eu teria lido ele inteiro. Não só porque ele é pequeno, porque o livro ele tem 111 páginas, mas porque a história é rápida. As coisas acontecem de uma forma rápida. Então, ele é, como eu poderia dizer, vamos lá, sei lá, estilo thriller, sabe? Que as coisas vão acontecendo e você só vai acompanhando. Então, ele é bem rápido de ler, uma leitura bem prazerosa, assim. E, enfim, o final do livro me deixou reticente com algumas coisas. Eu me questionei sobre as escolhas da Sarah, me colocando no lugar dela, obviamente, e me perguntando se eu teria feito daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, é um final que você fala assim, ok, foi um fechamento digno para a história e tudo mais. Afinal de contas, o nome do livro é Extinção. Então, aquele final, ele é bem funcional para o que se propõe a história. Eu gosto bastante de alguns conceitos que o L.A. Reis trabalha. Eu acredito que a história, toda a coisa envolvendo a guerra poderia ter sido um pouco melhor exposta, né? De algumas formas, né? Mas não é algo que atrapalha a leitura e que atrapalha o entendimento da história. Mas eu acho que daria para ter trabalhado um pouco mais a parte da guerra e colocado ela um pouco mais em evidência de algumas formas, né? Pode ser que eu fale um pouco disso na hora que eu vou falar sobre a parte editorial do livro, mas isso foi a única coisa assim que me deixou
descontente, vamos dizer assim, com o livro e com a história do livro, é que a guerra ficou muito como plano de fundo, muito como background, e ela só tem um momento em que ela interfere de verdade, assim, na vida da Sarah, vamos dizer assim. Mas, enfim, é a única vamos dizer assim, tecnialidade que eu vou dizer assim sobre a história é que eu queria ver mais da guerra, queria saber mais sobre a guerra, quem começou, como começou, enfim, essas coisas. Eu acho que seria mais interessante, né, se isso tivesse acontecido. Mas enfim, como eu disse, é um bom livro, é um livro que eu recomendo a leitura. Inclusive o link para a compra do livro vai estar aqui na descrição deste vídeo, né? O link para a Amazon, para comprar na Amazon. E eu espero que o L.A. Reis escreva mais coisas e nos conte mais histórias. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte editorial do livro. Vamos lá. A forma que o L.A. Reis escolheu de narrar esse livro foi em terceira pessoa, né? Então a gente tem um narrador oculto, a gente tem alguém que está contando essa história. E não é o João, e não é a Sarah. É realmente um narrador, é realmente em terceira pessoa. E eu não sei se teria sido a minha escolha como autor contar essa história em terceira pessoa. Por quê? Porque primeiro porque a gente acompanha o tempo inteiro o livro do ponto de vista da Sarah, né? E segundo, porque tem muitas nuances da história que se tivesse sido contada em primeira pessoa, teria tido mais impacto, né? Isso obviamente é uma decisão editorial, não é só uma decisão de roteiro, mas não é só uma decisão de narrativa, né? Talvez, pelo que eu li aqui na ficha técnica do livro, a revisão e a preparação dos originais foi do próprio autor. E ele teve uma coordenação editorial, mas eu não sei se essa pessoa editou o livro diretamente, né? Se ela teve algum tipo... Eu não vou citar nomes, mas eu não sei se essa pessoa deu alguma dica para o Luiz sobre narrativa, sobre como seria melhor seguir o caminho e tudo mais, que essa é a função de um editor. Às vezes eu não gosto quando o editor mete o dedo na história, mas o editor, ele tem uma função que eu acho muito importante, que é a de dar certos rumos pro autor quando ele tá lá escrevendo alguma coisa, né? Como, por exemplo, ter dado a ele a ideia de contar a história em primeira pessoa. Eu acho que seria uma das funções do editor, pegou o original e falar, cara, eu acho que se você reescrevesse isso aqui do ponto de vista da Sarah, ela contando a história, ficaria muito mais interessante. Eu acho que isso seria um dos trabalhos do editor. Uma outra coisa que eu vi muito no livro foram muitos erros que eu acho que seria muito bom para uma segunda edição, Luiz, ver isso. São muitos erros de português, tanto de ortografia quanto de gramática, e muito de acentuação. Muitas palavras acentuadas erradas, algumas palavras não acentuadas, e, enfim, tem alguns problemas de revisão que precisam ser olhados aí para uma possível segunda impressão desse livro, segunda edição. Então, já fica a dica. Se você quiser, enfim, se vocês lerem o livro, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, assim, não atrapalha a leitura, de forma nenhuma, pelo menos para mim não atrapalhou. Só são coisas que eu pontuo porque eu acredito que seja benéfico pro autor saber esse tipo de coisa. E assim como eu gosto quando pessoas pontuam coisas do meu livro, por exemplo, dos meus livros, dos livros que eu já lancei. Inclusive, o meu primeiro livro ele teve uma segunda edição revisada, né? Porque havia vários erros no meu primeiro livro. E eu tive que revisar ele inteiro para lançar a segunda edição. Enfim, e aí eu gosto dessas dicas quando alguém me pede para ler alguma coisa, né? Então tem alguns erros de português, de concordância, de
acentuação, como eu disse, mas nada que, como eu disse, nada que estrague a experiência do livro. Dá para você ler tranquilamente e entender tudo que ele está dizendo, tá? Isso é só, como eu disse, eu estou numa parte editorial, estou falando da parte editorial do livro. O que mais que eu tenho para falar sobre a parte editorial desse livro? Eu amei a capa, eu amo essa capa. Eu amo essa capa, a capa do livro. Até porque ela é uma capa que ela continua, né, na contracapa, né, na quarta capa, na verdade. Ela continua, então ela forma aí um cogumelo de uma bomba atômica. Acho muito legal. E gostei bastante, realmente, da capa. Eu gosto também da diagramação interna. Achei bem legal. Deixa eu ver quem é o responsável pela diagramação. Eu acho que é o próprio autor. A diagramação. Eu não tô vendo aqui. Tem design editorial, né? Pode ter sido que o design editorial pode ter sido feito por essa pessoa. Mas a capa foi feita pelo Carlos Garcia. Carlos Garcia, sua capa ficou muito legal. E a editora desse livro é a Kotler, né? Então, assim, no geral, falando de tudo agora, fazendo um geralzão, é um livro muito bom, dá pra você ler, apesar dos problemas editoriais que eu citei aqui, são problemas menores, assim, no contexto geral. O livro é excelente, dá pra ler muito rápido, né? Não só por ele ser pequeno, porque tem livros pequenos, com poucas páginas, que você demora muito pra ler, ou porque o livro é arrastado, ou porque a narrativa te faz querer ler mais lentamente. Esse não, esse você quer ver o que acontece logo depois, o mais rápido possível. Eu terminava um capítulo e eu falava, meu Deus, eu só posso ler o próximo capítulo semana que vem, porque eu preciso fazer o guia de leitura, então eu preciso parar aqui e esperar até a semana que vem pra eu ler, porque eu li o capítulo muito rápido, né? Eu sentava e li o capítulo, tipo, em minutos, assim, era muito rápido pra ler o capítulo. E aí eu tinha que esperar até a próxima semana. Era tipo o próximo episódio de uma série ou de um anime, enfim, que a gente vê. Mas eu gostei bastante. Gosto bastante. Ele tem um epílogo que eu acho muito interessante, né? O nome do epílogo é Novo Olhar. E eu acho muito legal o epílogo desse livro, que depois da decisão que a Sarah toma, é o novo olhar dela após essa decisão. E, enfim, é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Acho que o que tem que falar agora é: leiam A Extinção, comprem o livro na Amazon, prestigiem um autor nacional, que é o mais importante, na minha opinião. Prestigiem um autor nacional. Depois você faz um vídeo, sei lá, nas suas redes sociais e fala se você gostou ou não. Enfim, volta aqui no meu vídeo e fala, mano, não gostei da sua indicação, o livro é ruim. Ou, cara, amei a sua indicação, o livro é muito bom. Volta e fala, entendeu? O importante, principalmente pra gente autor nacional, é receber feedback da galera aqui, né? Da galera que tá lendo o que a gente produz. Então, eu recomendo Extinção, do L.E. Reis. Numa nota aqui de 1 a 5, eu vou dar uma nota de 1 a 5 aqui pra ele. Eu vou dar um 4 tranquilamente pra esse livro, por questões editoriais, né? Por questões editoriais, eu vou dar um 4. Mas se não fosse isso, teria um 5 facilmente. Mas por questões editoriais, eu vou dar um 4, beleza? Mas é um livro que eu recomendo, que eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês vão atrás. Não esqueçam, o link está aqui embaixo e o link também está na bio do VideoQuest oficial lá no Instagram. Então segue a gente lá e não perde nada. Aproveita e dá uma olhada lá no nosso guia de leitura. E é isso aí. Não esquece de deixar o like no vídeo, seguir a gente. Quer ajudar a gente? Tem o Pix ali em cima, né? videoquest@live.com. Se tem os canais, né? Os membros do canal, vocês recebem os vídeos do Sexta Quest sempre antes de todo mundo. Então vocês assistem antes de todo mundo. E acho que é isso. No mais, ajudem a gente da forma que vocês puderem, que é, no mínimo, dando like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo aqui no canal para continuar vendo a gente falando sobre tudo que a gente gosta. Anime, mangá, livros, quadrinhos, séries, filmes, enfim. É isso. Muito obrigado e até a próxima.